Fountain City é uma comunidade muito pequena. Quer dizer, tem muita gente boa que trabalha, que tenta ganhar a vida, sustentar a família. Fountain City é mais conhecida pelo Lago dos Patos na Broadway. Todo mundo conhece o Lago dos Patos. E também é a casa dos Bobcats, da Central High School. Fountain City é uma cidadezinha calma. Nada acontece. Ninguém espera que alguma coisa aconteça. E é muito pequena, quer dizer, eu caminharia pelo parque à noite. Eu nunca me preocuparia de verdade com a minha segurança. Entre as 4 paredes da nossa casa, pensamos que ela estava segura. Isso é um pesadelo. Aquela vidinha perfeita simplesmente desmoronou na hora com uma decisão horrível. Se aquilo podia acontecer numa vizinhança como essa, podia acontecer em qualquer lugar. O mal tinha chegado e não podia ser detido. Cidade pacata, crime cruel. Era segunda-feira de manhã. Eu tinha começado as atividades matinais. Meu marido já tinha saído para o trabalho e minha filha Emma estava dormindo. Eu ia botar alguma coisa na necessaire dela e disse o seu nome, o que bastava para ela acordar na hora. Eu mexi na perna dela. Percebi que ela estava gelada e não reagia. Eu não conseguia fazer com que ela se levantasse, não sentia seu pulso. Eu gritei e acordei o irmão dela e ele veio para ajudar. She's dead. What is your name? I'm Joe Walker. What's going on there? I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. Stay on the line. I'm transferring you to Rural Metro. Rural Metro, can you tell me what's going on? She's non-responsive. She's gone. Okay, is she breathing? No. Her tongue's hanging out of her mouth. Is she laying on her back? Yes. Por volta das 7 da manhã, eu era o detetive de plantão e recebi um telefonema sobre uma jovem encontrada morta no quarto. A notícia chegou como suicídio de adolescente. A mãe tinha encontrado sua filha morta na cama e pensou que talvez ela tivesse tomado algo ou se envenenado de alguma forma. Quando cheguei à cena, o perímetro já havia sido estabelecido. O quarto da Emma ficava nos fundos da casa. A maneira como ela estava recostada, como estava posicionada na cama, as cobertas tinham sido puxadas para cima dela, sim, parecia que ela estava deitada ali dormindo. Saí para o trabalho por volta de 6h30. Quando eu estava saindo, eu pensei, não sei o que está acontecendo na vizinhança, mas parece que todos os carros da delegacia do condado de Knox estão aqui. Uma amiga que mora na área ligou e me contou o que tinha acontecido. Os filhos dela tinham a idade da Emma. E eu pensei, eu não consigo acreditar nisso. O meu amigo me ligou naquela manhã para contar que a Emma Walker tinha morrido. Mas a gente não entendeu direito as circunstâncias no começo. O boato mais forte que eu ouvi foi que ela tinha se matado ou tido um tipo de overdose, porque ela tinha vomitado, tinha sido encontrada no meio do vômito ou alguma coisa assim. A gente não sabia se tinha sido overdose, ataque cardíaco, aneurisma. A gente não sabia o que tinha acontecido.
Todo mundo estava tentando imaginar o que tinha sido. Suicídio com certeza era uma hipótese. A gente teria percebido, teria algum sinal, alguém teria dito alguma coisa, e não haveria suicídio. Quando eu soube da Emma, eu não acreditei no que tinha acontecido. Eu sabia que ela não ia tirar a própria vida, porque isso era o tipo de coisa que ela jamais faria. Emma era nossa filha mais velha. Era o 3º ano dela como animadora de torcida. Ela se divertia e gostava de fazer parte da turma. Adorava o futebol de sexta-feira à noite e as saídas com os amigos. Era muito sociável, muito independente, muito engraçada, tinha um ótimo senso de humor. Ela tinha um namorado e ele era muito inteligente, atlético, perspicaz, mas os amigos íntimos eram muito poucos. A Emma e eu animávamos torcidas juntas na escola. Nós éramos mais ou menos novas na equipe e foi por isso que a gente acabou se aproximando. Ela costumava vir depois da escola se arrumar para o futebol. Nós íamos juntas para o jogo e depois da partida sempre saíamos para comer. Nas sextas passávamos o dia inteiro juntas. A gente não descansava uma da outra. A primeira coisa que eu me lembro quando eu penso na Emma é o cabelo dela. Eu adorava o cabelo dela. Era naturalmente cacheado. E quando ela não penteava, ficava bem frisado e cacheado. Era muito lindo. E quando ela alisava, ficava volumoso. Quando ela enrolava o cabelo, ficava muito bonito. O cabelo dela era o máximo. Todo mundo morria de inveja. Eu lembro de um jogo em que eu fiz o cabelo dela, como eu faço quando eu vou animar competições. E todo mundo falou: Emma, seu cabelo tá lindo. Como você fez isso? E ela falou: foi a Lauren. E o pessoal disse que ela tinha que fazer aquilo mais vezes porque ficou muito bonito. Eu adorei aquilo. Os olhos dela eram muito azuis. Eram lindos. Ela tinha corpo de ginasta ou de animadora de torcida. O que eu mais gostava nela era que eu podia agir literalmente como uma idiota na frente dela. E ela faria a mesma coisa, porque ela era assim. Eu gostava de poder ser quem eu sou na frente dela e de saber que ela estaria do meu lado em qualquer situação. Eu volto pro passado sempre que eu vejo alguma foto. Eu lembro exatamente o que a gente estava fazendo. Eu lembro exatamente como a gente estava se sentindo. Eu lembro de muitas coisas. Eu sou feliz por ter todas essas lembranças com a Emma e com todos os meus amigos. E eu gosto de ter muitas fotos para lembrar de tudo isso. Ela era linda. Sempre que se ouve falar que alguém é animadora de torcida, a gente já pensa no estereótipo, tipo, vai ser snob, vai ser grosseira, mas ela não era nada disso. Era uma pessoa especial, pé no chão, uma alma verdadeira e gentil. Eu adorava quando a Emma inventava passos de dança malucos. Eu falava: você tem que parar. Mas talvez ela se tornasse famosa algum dia. Quando o perito e o médico legista chegaram à cena, nós descobrimos que o sangue e as coisas embaixo do travesseiro ao lado dela, na verdade não eram vômito, mas tecido cerebral. Nós examinamos a Emma e conseguimos localizar o que parecia ser um buraco de bala acima da orelha esquerda dela. Se alguém comete suicídio atirando em si mesmo, geralmente há uma arma em algum lugar do quarto. Obviamente não havia arma lá. Foi quando eu concluí que a morte da Emma tinha sido resultada de um crime. Geralmente, quando encaro um crime, eu não descarto ninguém. Já investiguei casos em que uma criança que sofre abuso finalmente toma coragem para contar para alguém ou denunciar a polícia. O agressor é capaz de fazer qualquer coisa. É capaz de fazer qualquer coisa para silenciar sua vítima. Nesse caso em particular, cadê a arma? Quem tem acesso a armas? Uma das coisas que eu estava procurando e encontrei foi um cofre para armas. Então podia ter sido a mãe, o pai, o irmão ou qualquer um que estivesse na casa naquele momento.
Eu tentava determinar coerência nos depoimentos, coerência nas linhas do tempo, o que haviam feito, o que não haviam feito, ou descartá-los. Determinar que não tiveram nada a ver com a morte da filha. Interroguei o pai da Emma, Mark Walker, e ele explicou que, no começo daquela manhã, ele se lembrava de ter sido acordado no meio da noite pelo que achou ser a batida de uma porta. Ele saiu da cama e andou pela casa. Foi ao quarto da Emma, abriu a porta e olhou para ela. Parecia que estava dormindo. Foi para o quarto do filho, Evan. Ele também parecia estar bem, deitado na cama, dormindo. Mark então voltou para o quarto e deitou-se de novo. Eu ouvi ele voltando para o quarto e perguntei, está tudo ok? Isso foi entre 3 e 3:30 da madrugada. E ele disse, sim, chequei as crianças, acabei de ver um barulho, mas não descobri o que foi. Com base nas provas na cena do crime, podemos determinar que o que Mark Walker ouviu foi o tiro que matou o Emma Walker. As entrevistas com a família nos permitiram descartá-los como suspeitos do assassinato. Na época do caso Emma, eu era tenente na unidade de casos graves. Recebi um telefonema do detetive Merty, informando que o suicídio para o qual ele havia sido chamado tinha se tornado um caso de homicídio. Quando eu cheguei na cena, eu encontrei a típica vizinhança americana. Não era o tipo de comunidade que você imagina quando pensa em homicídio. Quando eu fui até o quarto da Emma, ela parecia... meu Deus. Era uma garotinha linda. Ela parecia que estava dormindo. Era uma cena muito estranha. Geralmente a história seria: alguém entrou na casa e atirou em alguém. Mas as evidências mostravam 100% que ninguém havia entrado na casa e atirado na Emma. Demos um passo atrás e olhamos o quarto por outros ângulos. Encontramos o que pareciam ser buracos de bala vindo para as paredes do quarto da Emma. Os tiros tinham vindo de fora. Local and state law enforcement have launched a homicide investigation after the body of 16-year-old Emma Walker was found dead in her bed at her residence early this morning in Fountain City. Details as to the cause of death have not been released. Depois de descobrir o buraco na parede e verificar que era consistente com um ferimento na cabeça de Emma, eu queria sair e determinar onde a pessoa estava e ver se havia alguma evidência lá. Saí para o quintal, fui até a extremidade da casa e encontrei o buraco de bala na parede do lado do quarto de Emma. Eu andei em volta da casa procurando evidências e bem ali perto eu encontrei a cápsula usada de uma pistola 9mm. Eu passei a investigação para a extremidade da residência, onde também encontramos um cartucho usado e um segundo buraco de bala na residência. Os tiros não foram dados de um carro em movimento, não foram uma tentativa de assustar alguém quando você atira na direção de uma casa. A bala foi disparada do quintal. Em seguida, o suspeito caminhou até a cerca, pulou e deu o segundo tiro do canteiro lateral. São disparos muito calculados. Formam um ângulo de quase 90 graus. Quando eu cheguei a Central High, os orientadores mandaram a gente ir para a biblioteca. E aí todo mundo da escola estava lá também. Foi lá que soubemos que a Emma tinha sido atingida. Tudo tinha parado. Todo mundo estava nesse estado de espírito estranho.
Com certeza, o tempo que a gente passou na biblioteca foi crítico para todos nós, porque ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. Ficamos todos assustados quando soubemos que ela havia sido baleada. A gente queria saber o que tinha acontecido. Eu queria saber quem tinha feito aquilo, por quê, qualquer coisa. Poderia ter sido um perseguidor, alguma coisa assim? Eu comecei a questionar a segurança das animadoras de torcida da escola. A gente estava muito preocupado com o fato de terem matado alguém tão íntimo. A gente pensava que poderia ser o próximo. Aquilo levantava a questão de o quanto estamos seguros em nossas casas. O fato de que podemos estar num lugar onde deveríamos estar seguros e algo terrível acontecer. A reação nas mídias sociais foi uma loucura. Todo mundo ficava arrasado ao saber da notícia e todo mundo tuitava: lamento muito, te amo, Emma, orando pela sua família. O namorado da Emma, Riley, estava de coração partido. Ele postou sobre o quanto ela significava para ele. Nada mais vai ser igual, não sei o que vou fazer sem você. Foi muito difícil processar que ela tinha sido baleada. Aconteceram coisas estranhas 2 dias antes da morte da Emma. 2 eventos muito inusitados que te deixam preocupado com o que está acontecendo. Teve um jogo de futebol naquela noite. Eu acabei voltando para casa de um amigo, onde a Emma estava. Eu cheguei a casa, passei pela porta, e a Emma estava, querendo dizer alguma coisa sobre mensagens de texto. Elas diziam, saia sozinha se você não quer ver alguém querido se machucar. Então saímos e olhamos em volta, mas não havia ninguém. Olhamos mais um pouco até que eu disse, vamos voltar para dentro. Ela estava claramente perturbada, muito sensível, chorando. E depois, acho que depois de alguns minutos da gente lá fora, ela recebeu outra mensagem que dizia: o que você não entendeu sobre vir para fora sozinha? Eu disse, devemos chamar a polícia? E ela disse que não devíamos. Fechamos todas as janelas, nos acalmamos um pouco e fomos para a cama. Inspira. Expira. Deixe os pensamentos irem embora. Tente de novo. Continue tentando. Quando a ideia de um crime entra na mente de um assassino, nada o faz parar até se tornar realidade. Desejos proibidos. YD. Parte da família eles já eram. Só faltava ser parte do seu sistema de saúde também. É isso aí. Só com a saúde protegida Ciclic, você cuida de toda a sua família, sem exceção. Ou seja, a partir de R$ 29,90 por mês, você tem médico no celular 24 horas por dia e de quebra ainda garante o veterinário para eles. Ah, e mais um monte de outras vantagens. Acesse ciclic.com.br e assine já. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto e você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou parcelado no boleto. Não perca tempo, entre no site, escolha o seu destino e aproveite nossas promoções. É rápido, fácil e o melhor, cabe dentro do seu bolso. 123 milhas. Clicou, economizou, viajou. Eu não quero ser conhecido por ser a pessoa que matou o próprio pai, mas aqui estou. O pior pesadelo. A maioria das pessoas não cuidaria de um sociopata como eu cuidei. Pode estar ao seu lado. Você pode passar a vida toda com uma pessoa e mesmo assim não conhecê-la e o que ela é capaz de fazer. Eu não consegui pará-lo. Para! Eu gostaria que meu pai estivesse aqui. Vivendo com um inimigo. No YD. Você sai nas ruas, consegue as informações e vai juntando as peças. Nós começamos a investigação do zero. Então era perigoso ficar andando por aqui nas ruas. Aqueles caras ainda estavam soltos. As pessoas estavam com medo. Esse é um dos casos mais terríveis que eu investiguei, se não o mais.
Nós temos que pegar esse crime. Esse é o nosso trabalho. Cidade do Crime, no ID. Sempre foram muito próximos, como irmãos. Parecia um afogamento. Parecia um acidente. Conheça os assassinos. Foi devastador. Me pareceu um ataque cruel. Foi um exagero. Antes deles se tornarem assassinos. E ela ficava dizendo, ele tá tentando me destruir. Ele não entendia que um homem e uma mulher podem ser amigos. As pistas. Tinha sacolas de compras por todos os lados. Houve mesmo uma briga ali. Quando você começa a juntar tudo, o quadro geral é muito convincente, é muito conclusivo sobre a culpa dele. Os indícios. Eles encontraram um pacote de luvas de látex azul numa mochila no apartamento dele. A loucura. Na ligação para a emergência, Gerald imediatamente diz que ela não foi assassinada. Eu não consegui entender o que tinha acontecido e por quê. Esse foi um crime direcionado. Lobo em pele de cordeiro. No ID. Uma relação se constrói em várias etapas. O que sabe sobre o Jason? Mas para destruí-la, Meu nome é Betty Grosskopf. basta o ódio E em algumas semanas estarei morta. e uma emboscada. No ID. Por favor, eu não me livrem. Eu só quero ver minha família de novo. Foi o pior dia da minha vida. E ele começou com aquela ligação. A noite que não tem fim. No ID. No sábado de manhã, a Emma tinha saído da casa do amigo dela e estava dirigindo de volta para casa. Na vizinhança dela, ela viu uma pessoa toda vestida de preto andando pela área. E ela pensou que estranho, aquilo deixou ela insegura. Ela estacionou na garagem, entrou em casa e de repente ouviu alguém socando a porta. Alguém estava batendo muito forte na porta e ela estava apavorada. A família dela não estava em casa. A Emma pegou o telefone e começou uma conversa em grupo com todos os amigos para contar o que estava acontecendo. Aí, ela fez uma chamada de vídeo para o namorado, Riley. E falou, eu preciso de você agora. Ele estava no carro e respondeu, ok, eu já estou indo para aí. Encostei na garagem e vi Emma do lado de fora do carro dela com Riley Gall. Ela estava tremendo e chorando, dava para ver que estava nervosa. Ele tentou explicar por que estava lá, que ela tinha visto um cara todo vestido de preto e que alguém estava tentando entrar em casa. Um homem de preto, misterioso, apavorando Emma. Estávamos nos perguntando se ela tinha um perseguidor. Aquilo se tornou nosso principal objetivo, descobrir quem era o homem de preto e qual o papel dele na morte da Emma. Começamos investigando a vizinhança, tentando encontrar algum vizinho ou alguém que tivesse visto ou ouvido falar do homem de preto. Naquele ponto da investigação, não tínhamos ideia de quem tinha feito aquilo ou por que fazer. Moro numa rua adjacente à casa da família Walker. Eu tenho câmeras de segurança na minha casa, na esquina, que foram instaladas estrategicamente para pegar a entrada da vizinhança. Então, pensei, o que a minha câmera poderia ter registrado? Bancando a investigadora, eu ficava sentada diante do vídeo, adiantando a fita, tentando encontrar alguma coisa. Depois de 6 horas sentada ali, eu pensei, isso deve ser alguma coisa. Não sei o que, mas deve ser alguma coisa. O homem de preto foi gravado pela minha câmera, andando em frente à minha casa na manhã de sábado, antes de Emma Walker ser assassinada. Nós comparecemos a uma vigília com velas pela Emma na escola dela. O estádio estava lotado. Foi muito gentil e mostrou o quanto a comunidade era unida. E o quanto lamentava, porque aquelas crianças também tiveram a amiga delas arrancada de suas vidas.
E teve um monte de flores, velas e fotos da Emma, essas coisas, tudo na patinha dela impressa no chão. Estar naquele estádio e ver todo mundo lá era de cair o queixo, o senso de união de que estávamos todos juntos. Soltamos balões para ter certeza de nos lembrarmos da Emma. E foi muito lindo, foi bem bonito. Foi naquele momento que apertaram um botão e os portões se abriram. Minhas emoções foram pegas ali. Recebemos o telefonema de uma moradora que tinha câmera de segurança na parte externa da casa. No vídeo dá para ver uma pessoa completamente vestida de preto, da cabeça aos pés, sapatos, calças, jaquetas, luvas, o rosto estava coberto. Acho que estava até de óculos escuros. Estão caminhando com um objetivo, não estão praticando jogging, não estão correndo, isso não é exercício. E estão andando na direção da casa de Emma Walker. Bom, Emma havia contado a alguns de seus amigos numa conversa em grupo que tinha um homem de preto na vizinhança e que estavam tentando entrar em sua casa e ninguém jamais, antes ou depois do homicídio, mencionou ter visto alguém vestido de preto. Exceto por Emma e possivelmente pelo namorado dela, Riley Gall. Riley Gall concorda em vir para o interrogatório e eu peço a ele para me falar sobre o incidente com o homem de preto. You said there was a guy dressed all in black, right? Yes. The girl, she texted me. Which girl? The one that passed away. Oh, okay. What's her name? Emma. Okay. She texted me and she was kind of acting frantic over the phone, and she said that someone was trying to get into her house. Somebody was dressed in all black. They had a face mask on. She said that she saw them. She said she thought they were just taking a walk in the neighborhood, and then when she passed them to pull into her driveway, they put on a pair of glasses, and they started, she said they kind of sped up, so she went into the garage and closed it. She said he came up to the door and was ringing the doorbell, knocking on the door, trying to get in. That's when I was already halfway there, because she was freaking out on the phone. Did you say she texted you that information? She texted me she was asking if it was me at first, and I told her no, what's going on, and that's when she FaceTime called me. She was crying and freaking out, so I said, okay, give me a minute, I'll come down there and check it out. Why was she thinking of you? Because we broke up. Oh, really? And I was trying to get her to reason with me on being back together with me. And she thought it was a joke. She thought I was playing a prank on her. Wow. Durante o interrogatório, ele afirmou algumas vezes que ele e Emma tinham terminado bem e que ela não o queria de volta. She just kept saying no. She said she didn't care about the relationship anymore. She said she cared about me. She loved me, but she didn't care to be with me anymore. Aquilo era muito interessante. Quer dizer, não é raro descobrir que o autor de um crime é, na verdade, alguém que estava apaixonado por essa ou aquela pessoa. I hope to God I'm not a suspect in her death. Did I say you were? I hope you don't think it, because I wouldn't hurt that girl I would hurt myself if I hurt her, and that's what I've done. Quando tentamos checar a ficha criminal de Riley Gall, vimos que ele não tinha passagem pela polícia. O resultado mostrou que ele não tinha ficha, nunca havia sido acusado de nada. Não acredito que tivesse uma multa por excesso de velocidade. Mas quando nos voltamos para a família, alguns membros tinham históricos de crimes. Can you think of anyone that would want to hurt Emma? I don't know anyone that would ever want to hurt that girl. Let's say they're trying to hurt her. Maybe somebody's trying to scare her or something. No, I don't know anyone that would want to do that. Nenhum dos outros membros da família havia cometido crimes violentos, mas eram crimes de qualquer forma. Your grandfather? Your mom? Anybody? No. Anybody mad because of what's going on? I can tell your family cares about you. Is there somebody, None of my family would ever just walk up on a house and shoot her. So no, none of my family, and I wouldn't assume any of my friends would do it either. A mãe do Riley veio com ele quando o interrogamos e, quando concluímos o interrogatório, eu perguntei se ela gostaria de dar uma declaração e ela a recusou. Ela não cooperou em nada. I do want to thank you for coming in and talking to us, Riley. I do appreciate that. Nós descobrimos que a mãe do Riley tinha um passado criminoso.
Então, quando vi o que ela tinha postado nas mídias, na véspera da Emma ser morta, pensei no timing, o que ela sabia sobre o que aconteceu com Emma. Uma das perguntas que eu me fazia era se a mãe do Riley poderia ter feito aquilo e, caso pudesse, por quê? Talvez ela imaginasse que Emma era culpada pelos sentimentos dele e por todas as coisas que ele estava passando. Para alguém fazer um comentário daqueles, era algo que a gente precisava investigar. Quando começamos a investigar a mãe do Riley e a cavar um pouco mais fundo, recebemos um telefonema de um outro policial que não havia estado na cena do crime e não tinha nada a ver com a investigação. Ele perguntou, na verdade, se estávamos investigando a morte de uma aluna do ensino médio. Por que quer saber? Eu posso ter uma informação que talvez ajude. O avô de Riley Gall havia dado queixa do desaparecimento de uma pistola Glock 9mm que combinava com o calibre da cena do crime uma semana antes da investigação do homicídio de Emma Walker. Foi isso. A mãe do Riley estava morando na casa dos avós dele. Agora, eu me pergunto, será que a mãe dele podia ser a pessoa que matou Emma Walker? O avô e a avó do Riley possuem uma casa. A mãe e seu filho se mudaram e estavam morando com eles. Na sexta-feira anterior ao assassinato da Emma, a mãe do Riley postou um comentário, algo como: se você mexer com meu filho, eu vou te pegar. Agora, o avô de Riley Gall, ex-namorado de Emma, dizia que ele tinha uma pistola 9mm que havia sido roubada cerca de uma semana antes da morte dela. A mãe de Riley Gall estava na casa na hora em que a arma sumiu. São coincidências impressionantes. Nós conseguimos um mandado de busca para a casa do avô do Riley e revistamos a residência, mas não encontramos a arma. Mas encontramos a caixa na qual a arma havia sido transportada e o teste de tiro da Glock. Nós também tínhamos cartuchos usados da própria arma. Os cartuchos usados coletados na cena do crime combinavam com os que haviam sido encontrados na caixa original da Glock. A pistola do avô do Riley era, na verdade, a arma do crime. A pergunta era: quem está com ela? Eu conheci a Emma porque ela estava namorando um amigo meu, o Riley. Eu, o Riley e o Alex começamos a sair e nos tornamos amigos. Provavelmente no 3º ou 4º ano do ensino médio. Nós éramos os 3 amigos. Riley era um cara engraçado, ele vivia zoando, ele vivia brincando com a gente, ele sempre alegrava o ambiente onde a gente estava. Depois da morte da Emma, eu fiquei muito preocupado com o Riley. Ele estava muito machucado emocionalmente e tinha acabado de perder alguém que amava. Toda hora o Riley falava sobre a Emma. Era óbvio que ele estava apaixonado por ela. Eu nunca imaginei que o Riley poderia ter assassinado a namorada dele até receber um telefonema dele. O Riley disse que tinha roubado a arma do avô para se proteger. O Alex me chamou e disse que o Riley tinha pedido ajuda para se livrar de uma arma. Eu esperava mais que qualquer coisa que o Riley não tivesse nada a ver com o assassinato da Emma. A gente sabia que tinha que apresentar aquela arma como prova. Eu fiquei preocupado na hora. E foi aí que eu entrei em contato com os detetives. O momento decisivo do caso foi quando 2 dos amigos mais íntimos do Riley nos procuraram e disseram ter tido umas conversas com ele e que ele tinha que se livrar de uma arma. Quando recebemos aquela informação, pensamos: pegamos. Os amigos dele queriam ajudar a recuperar a arma e entregá-la para nós. Como prova, eles disseram muito francamente que queriam fazer aquilo e que sabiam do risco que corriam. Então, nós bolamos um plano. O plano era Alex e eu fazermos registros de áudio e vídeo e encontrar a arma. E assim que fizéssemos isso, avisaríamos a polícia. Is this how the camera? Nós equipamos Alex e Noah com aparelhos para registrar áudio e vídeo.
As instruções eram fazer o que faziam sempre, encontrar com o Riley. Eles disseram, bom, normalmente a gente se encontra na minha casa, joga videogame e passa o tempo. E a gente disse, faça o que costumam fazer. Eu estava com várias escutas. Tinha uma na minha jaqueta e eu estava com um chaveiro que era uma câmera. E era bem assustador, pra falar a verdade. Tinha muita tensão no quarto, principalmente entre os detetives, porque eles sabiam que poderia dar errado. I don't know who shot Emma. I don't know who did. I would never hurt her a day in my life. I had that gun because I was scared about what happened. I know you don't believe me. You probably don't either. Whatever. I'm telling you. I believe you didn't shoot Emma because that's a big step. O Riley achou que eu e o Alex acreditávamos que ele não tinha feito aquilo e que íamos ajudá-lo a se livrar da arma, que potencialmente poderia deixá-lo em apuros pelo assassinato de Emma Walker, que ele jurava que não tinha cometido. They said if they find the gun and it matches it, which it wouldn't. So why can't you just give him the gun? It just needs to be gone. For whatever reason, it just needs to be gone. Yes, man, but that sounds like you're cold hard proof. Like, other than that, it's he said, she said. Além de estar disfarçado e tentar nessa missão pegar a arma dele, eu tinha muitas perguntas pro Riley, que insistia comigo que sou amigo dele, que não tinha feito aquilo e que só precisava da minha ajuda para se livrar da arma. Eu tinha muitas perguntas, porque uma parte de mim queria acreditar nele. Well, can we go to the bluffs? Because I need to get rid of the gun. At the bluff? I'm gonna throw it into the water. They'll never find it in the river. I've tried to hit the water with like rocks and I can't hit the water. We can go on the smaller ledge that really looks out over the water. You know what I'm talking about. Like under? Yeah. And if I throw it with enough I know it's terrifying. I know it is. You guys don't have to come with me if you don't want to. I mean, I got your back, man. Dude, I got your back. If it's in the Tennessee River, they will never find it. Então os rapazes concordaram em ajudá-lo. Eles foram para a casa do padrasto, onde o Riley pegou um saco de lixo. Naquela altura, eles ainda não podiam dizer o que estava no saco, só sabiam que havia algo dentro dele. O Alex se dirigiu e eu fui no banco de trás, no assento do meio. Então eu podia falar por trás do Riley que ele não estava vendo o que eu estava fazendo no meu telefone. E eu estava me comunicando com os detetives. O plano consistia em enviar uma palavra código para o número dos detetives, que eu tinha registrado como se fosse o telefone de uma garota. Nós havíamos dito aos rapazes que não queríamos que eles nos dessem o sinal até verem a arma. Nós não queríamos que o Riley tivesse um saco de roupa suja e a gente o pegasse, achando que ele estava com a arma, e aí Riley descobrisse que os meninos estavam nos ajudando. Nós perderíamos a pistola. Quando a gente estava no caminho de se livrar da arma, a gente parou para comer numa lanchonete de fast food. I need a Cajun chicken with 2 sides of hush puppies with chili and cheese on it. Era como se o Noah e eu estivéssemos dizendo adeus pro Riley. Eu me lembro... porque era tanta mistura de emoções misturadas. Have you tried the cookout sauce? Huh? God, try it. Era a confirmação de que aqueles eram os últimos minutos que passaríamos com o Riley, as últimas coisas que nós provavelmente diríamos para ele, diante de uma bandeja de fast food. Depois de comer, a gente foi pro condomínio onde a gente tinha estacionado o carro para seguir pro penhasco. O Riley acabou de comer, colocou tudo no painel do carro e depois disso ele começou a mexer na fronha. This is a real gun. Quando eu vi a arma, me deu um nó no estômago. Aí, na mesma hora, eu enviei o código e o Noah fez o mesmo. O Alex fez um comentário tipo, uau, é uma arma de verdade mesmo. A gente queria ter certeza de que quem estivesse ouvindo soubesse que a gente tinha visto e que a gente estava de olho na arma e que a gente estava dando um ok. Quando eles deram um sinal, ficamos atentos. Como agentes da lei, tínhamos feito tudo o que podíamos para garantir a segurança deles, mas há sempre riscos. Quero dizer, quem poderia garantir que ele não se viraria, atiraria num deles ou nos dois e depois se mataria?
A viagem pelo sul não é uma viagem prazerosa. É difícil guardar segredos lá. Sabe, o diabo costumava ir à igreja. Alguma coisa ruim aconteceu. Eu só não sei o quê. Talvez seja difícil chegar até lá. Mas vai ser ainda mais difícil sair. Somos vítimas de um crime. Aconteceu no sul, no Haiti. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos, nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir, o colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Em março, nos canais Discovery e no Discovery.com. Bob está louco, e não só pelos sabores. A boca tá cheia de água. E Joana arregaçam as mangas para encarar novas reformas. Dia da demolição. Às vezes é preciso dar um tempo no namoro. Mas aqui, o namoro é que precisa de mais tempo. Em março, nos canais Discovery e no Discovery.com. Ela ficava dizendo, ele tá tentando me destruir. Quando você começa a juntar tudo, o quadro geral é muito convincente e muito conclusivo sobre a culpa dele. Lobo em pele de porteiro. No Haiti. Resolver um caso é uma corrida contra o tempo. A primeira coisa que você faz em uma investigação de homicídio é isolar a área. Você não toca em nada, não mexe em nada, não toca nela, na roupa dela, em nada. Mas o crime não espera. Você sai nas ruas, consegue as informações e vai juntando as peças. Nós começamos a investigação do zero. Cada minuto que passa. Não era perigoso ficar andando por aqui nas ruas. Pode ser crucial. Aqueles caras ainda estavam soltos. As pessoas estavam com medo. Quando a vida da vítima está em jogo. Esse é um dos casos mais terríveis que eu investiguei, se não o mais. O relógio não para. Você nunca pensa que isso vai acontecer com você. Mas aí você se dá conta de que aconteceu com você. Foram crimes hediondos que aterrorizaram o bairro inteiro. Nós temos que pegar esse crime. Esse é o nosso trabalho. Temos que pegar. Cidade do crime, no Haiti. Alguns crimes acontecem em segundos, mas levam anos para serem solucionados. Eu já vi muita coisa horrível na vida, mas essa ganhou de todas. Homicídios que não deixam rastros e comovem toda a comunidade. Investigações que vão bem a fundo para não deixar passar nada. Intruso Assassino. Nova série no ID. Depois de enviar o código e avisar a polícia, eu tava num estado de extrema agitação. Eu tava tentando ignorar o horror de tudo que tava acontecendo ali. A espera pela polícia foram os minutos mais longos da minha vida. Porque ele podia se matar, podia matar a gente, sei lá, né? Tínhamos uma chance de acertar, tínhamos que agir rápido. Beleza, tá certo, vamos pegar esse cara agora. Everybody put your hands out of the vehicle now! And driver, I need you to reach out with your left hand, open the door. Step out of the vehicle, raise your hands up. Walk back to my voice, do it now. Walk back. Front passenger, can you hear me? Yes. With your hand, open the door from the outside. Exit the vehicle, keep your hands up. Hands up. Stop. Do not move. Do you understand me? Yes. Do you understand? Yes. Do not move your hands. Do not move. Assim que Riley foi retirado do veículo, nós encontramos a fronha no piso do banco do passageiro.
E próximo daquela fronha estava a arma que pudemos identificar pelo número de série como sendo dele. A arma do avô do Riley. Dentro da fronha encontramos um capuz, um par de calças pretas e tênis pretos, o que nos fez concluir que Riley era o verdadeiro homem de preto. Conseguimos levá-lo sob custódia, sem que ninguém saísse ferido. Foi um grande alívio para os Walkers saberem que não apenas havíamos identificado o suspeito, como também o tínhamos sob custódia. A toxic relationship, a stolen gun. That's the picture prosecutors are painting of a college football player accused of shooting his ex-girlfriend to death as she was asleep. Prosecutors are trying to show that Gall was stalking his former girlfriend, even planning to harm her. They're pointing to evidence from the gun they say Riley stole from his grandfather to having a bag full of black clothes and gloves in a garbage bag. In court, defense admits that Gall pulled the trigger, however, claims he didn't mean to hurt her. A defesa era que Riley realmente havia atirado na direção do quarto de Emma Walker, mas que tinha feito isso para assustá-la. A teoria da defesa não era o que tinha acontecido, e isso mostra o quanto aqueles tiros haviam sido calculados. 2 tiros quase que se cruzaram. Isso não é tentar assustar alguém. Com certeza foi uma ação muito bem calculada. Na quarta-feira, antes do assassinato, ela me mandou uma mensagem contando que tinha terminado com o Riley. Eu fiquei meio surpresa na hora. Eu pensei, que corajosa, você fez mesmo isso, né? Você finalmente conseguiu. A gente ouve histórias sobre o jogador de futebol e a animadora de torcida ficando juntos e é tipo um conto de fadas, como a gente vê num filme. Mas o problema é que ele queria ela só pra ele. Então, as coisas saíram do controle. Ele estava sempre vigiando. Ela podia estar se divertindo e ele perguntava: "Você não tá fazendo nada de errado, tá? Eu tô vendo você." A Emma e o Riley terminaram mais ou menos uma semana antes de tudo acontecer. Acho que ele matou a Emma porque ele tinha aquela mentalidade bem louca do tipo, se eu não posso ficar com ela, ninguém mais pode. Acho que Riley Gall dirigiu até a casa da Emma, atravessou o quintal e deu um tiro na direção da parede de trás da casa. O tiro fatal. E acho que ele então pulou a cerca para a lateral da casa. Dali, ele deu outro tiro e saiu correndo no meio da noite para esconder a arma e então voltar para o dormitório. Uma parte de mim acredita que ele achou que escaparia. Uma parte de mim acha que esse é quem Riley Gall é. Eu era amigo do Riley e eu não percebi nada daquilo. Eu não podia acreditar que ele faria uma coisa daquelas e que ainda tentaria nos arrastar, eu e Alex, para aquilo e nos manipular daquele jeito. Isso te faz questionar o seu juízo de caráter. Ele é um psicopata. Um lobo em pele de cordeiro. Não conhecia a Emma, mas a gente fica tão íntimo da família, se envolve tanto com a família. Trabalhar nesses casos é duro, porque eu tenho uma garotinha da mesma idade. E pensar no quanto é fácil. Quer dizer, qualquer um poderia atirar na direção de uma casa. Esse é o Parque para Cães Memorial Emma Walker, batizado em homenagem a Emma. Ela amava os animais e esse era o lugar onde ela vinha ver cães e filhotes. O nome dela está em muitos lugares e ela é muito conhecida por seu curto período de vida. Isso é muito especial. Ela sempre estará comigo. Falo sobre ela todo dia.
Não há um dia que passe sem que eu não pense nela. Eu sinto muita falta da Emma. O Riley tirou de mim uma das minhas melhores amigas. Uma pessoa com um futuro brilhante que eu sabia que faria grandes coisas. Eu sempre sonho com ela. Ela tá aqui. Eu sei que ela tá aqui comigo. Ela vai estar sempre com a gente. Ver uma jovem com toda a vida pela frente ser morta é uma tragédia. Nada que a gente faça vai trazê-la. Mas, pelo menos fomos capazes de encontrar a pessoa e trazê-la diante da justiça para a família ter uma forma de fechamento e seguir em frente com o processo de cura. Versão brasileira Audiocorp.